Sejam muito bem-vindos a mais um editorial do nosso canal aqui, Denis Gonçalves, seu amigo patriota conservador que todos os dias está aqui fazendo vídeo para vocês e mostrando o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Muitas vezes a gente fica desanimado, né? Outras vezes a gente fica animado, e isso é o que acontece na atualidade da política. Tem horas que você fala, agora acabou mesmo. De repente surge um fio de esperança. E eu quero tratar de alguns assuntos com vocês hoje aqui muito importantes, né? A tensão do Brasil e do Brasil, não, a tensão dos Estados Unidos e Venezuela. A Venezuela vem, mostra as suas tropas ali. Eu fiz vídeos aqui essa semana com aquela menina meio gordinha, né? Meio cheinha igual a mim assim, com um fuzilzinho ali, bem, aquele fuzilzinho bem porcaria, e idosos e tudo, e os Estados Unidos vêm e dar resposta. Fez piadinha, o Trump fez piadinha, ele é debochado, né? Ele fez piadinha com as tropas da Venezuela. E o Trump vem e mostra esse vídeo aqui, ó. Ele divulga imagens de exercícios militares em Porto Rico, com fuzileiros navais. Veja a resposta do Donald Trump ao Maduro. Olha o tipo do treinamento dos Estados Unidos. Um vídeo muito bem feito, né? Tá aí a United States Southern Command, ele é São do Sul, né? O Comando do Sul dos Estados Unidos, SOUTHCOM, divulgou novas imagens dos exercícios militares realizados no início de setembro no sul de Porto Rico. As atividades contaram com operações aéreas e desembarques anfíbios, conduzidos pela 22ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Teve vários treinamentos ali. Então foi muito diferente do que aconteceu ali na Venezuela, né? Então, o próprio general da Venezuela, ele criticou o Donald Trump ali por ter criticado as tropas dos Estados Unidos, mas não há nem como fazer comparação das tropas dos Estados Unidos com as tropas, o treinamento, o aparato de fogo dos Estados Unidos. Então, uma possível guerra entre os dois países seria uma catástrofe para a Venezuela. Ia ser varrida do mapa muito rápido, né? Então, Donald Trump mostra o poder dele ali, intimidando cada vez mais o Nicolás Maduro. E eu acredito. Pode ser que eu esteja errado. Eu torço para que eu não esteja errado. Eu espero que você também tenha o mesmo raciocínio que eu. Que o Donald Trump pegue o Maduro, que torne a trazer esperança para a Venezuela, para o povo da Venezuela, porque aquela ditadura lá tem acabado com milhares e milhões de vidas, pessoas indo embora, e o Trump, ele quer a cabeça do Maduro, ele quer o Maduro de todo jeito, ele quer acabar com o socialismo aqui na América do Sul. Vamos mudar de assunto, matéria da Revista Oeste. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Careca do INSS depõe em CPMI sobre fraudes milionárias. Meu irmão, minha irmã, patriota, vamos bater um papo aqui? Você acredita no que vai dar? Ele já está preso. Será que esse cara, ele vai entregar? Será que ele vai entregar os seus comparsas, os ladrões que roubaram você, aposentado, pensionista, que trabalhou a vida inteira e tem o seu dinheirinho suado, que você contribuiu a vida toda? Ou será que ele vai ficar calado? Porque a lei dá direito para que ele fique calado. E eu vou ler para você ali. O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, chamar um cara desse de empresário é difícil, né? Porque isso aqui é mafioso. O careca do INSS vai prestar depoimento nesta quinta-feira, 25, à Comissão Parlamentar Mista do Inquérito, que investiga cobranças ilegais de aposentados e pensionistas. Em prisão desde 12 de setembro, ele tem condições de peça-chave no esquema que desviou milhões do Instituto Nacional do Seguro INSS, Seguro Social INSS. A oitiva pode ser decisiva na visão dos parlamentares, que já tentaram ouvi-lo,
mas sem sucesso. Pela primeira vez, o empresário terá a chance de falar publicamente, embora esteja amparado por decisões do Supremo Tribunal Federal que lhe garante o direito de permanecer em silêncio. E aí, o que é que você me fala dessa lei? Eu sei que é lei. Lei é para ser cumprida, mas é uma lei complicada, né? O cara se mantém em silêncio. Se mantém em silêncio diante de uma CPMI para se proteger, se resguardar. Eu sei que é a lei é para ser cumprida, mas no mínimo é estranho esse tipo de lei, né? Enquanto o cara é chamado para ele depor, né, para ele falar, ele se mantém calado. No mínimo, estranho isso. No mínimo, estranho. Tá aí o carecão do INSS, né? O famoso careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo Antunes, que vai provavelmente ficar bem caladinho ali. Mas a gente torce que espremam ele de tal forma que saia alguma coisa dali e colocar mais pessoas na cadeia. Mudando de assunto, vamos falar de universidade, vamos falar de sem terra, vamos falar do MST. Olha só, a UFPE, curso de medicina exclusivo para membros do MST, com 80 vagas, sem exigir Enem. Gente, vamos falar o seguinte: 80 vagas para esse povo. A universidade daqui, próximo de onde eu moro, aqui no Pernambuco, vai dar 80 vagas. Sem Enem, sem nada, apenas com uma redaçãozinha para essas pessoas. E eu quero chamar você agora para conversar, para que você interaja comigo. Você acha justo isso? Que essas pessoas, né? Tá aí a foto aí, eu vou colocar novamente para vocês verem, ó, a foto aí do MST, que essas pessoas ingressem na faculdade, ali na universidade, sem nenhum tipo de preparação, só apenas com uma redaçãozinha, enquanto pessoas se preparam. Isso é justo, mas para os amigos do PT tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem para os amigos do PT. Tudo bem. Aí a foto aí para vocês, ó. Universidade Federal do Pernambuco está no centro de uma polêmica ao anunciar a abertura de 80 vagas no curso de medicina, destinadas exclusivamente a beneficiários do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, PRONERA. Dessas 40 vagas são para ampla concorrência e outras para ações afirmativas voltadas a sentados, educadores do campo, quilombolas e jovens acampados. O processo seletivo previsto para iniciar em outubro de 2025 não exigirá o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas apenas uma redação sobre temas relacionados à reforma agrária, educação do campo ou comunidades rurais. Você concorda? Você concorda? Eu não concordo com isso não, hein? Eu sou contra esse tipo de coisa, porque tem pessoas que são preparadas, que estudam um ano inteiro, que estudam anos para passar num concurso desse, e vem alguém totalmente despreparado e toma vaga. Eu não sou de acordo, tá? E tem muito petista, muito socialista que vem e fala: hoje eu sou não sei o que, graças ao governo do PT. Mas entenda, você tomou a vaga de alguém preparado. Você tomou a vaga de alguém preparado. Mais um assunto aqui. Trump declara apoio à rejeição de Milei e reforma laços com a Argentina. Matéria do Danuso, né? A outra matéria também do 360 Diário, citando a fonte, eu esqueci de falar para vocês. E essa aqui é do Danuso. Eu gosto de trazer matérias do Danuso. Trump declara apoio à reeleição de Milei e reforça laços com a Argentina. Gente, lembra quando a gente fala assim que o Lula está sempre do lado errado? Que o Lula, ele sempre fica do lado errado? E eu vou falar uma coisa para você. O Trump, ele declarou apoio ao Javier Milei em 2027 para a reeleição do Javier Milei. E o Trump vai injetar dinheiro ali na Argentina, para que a Argentina se torne a maior potência aqui na América do Sul, para que a Argentina possa influenciar outros países da América do Sul a fechar acordos e passar para o lado do Donald Trump. Enquanto, na minha visão, eu vejo a China sendo muito beneficiada
Talvez o governo brasileiro dê beneficiado, mas eu não vejo benefícios para a população. O que a gente vê é o governo federal fechando acordos com a China, abrindo comércio aí, mas a gente não vê tantos benefícios assim para a população. Enquanto o governo chinês inunda o Brasil com chineses chegando aqui, abrindo lojas, comprando prédios, comprando terras raras, pegando o nosso dinheiro aqui e devolvendo para a China. Isso é muito importante para essas ditaduras. Eles vêm aqui no Brasil, buscam o nosso dinheiro e injetam lá. Isso é que eu tenho visto. Infelizmente, ficam aí rotando choco, batendo conversa e falando que os Estados Unidos é imperialista, que não sei o quê. Mas a gente não vê os Estados Unidos vindo aqui, investindo aqui e levando nosso dinheiro fora. Muito pelo contrário, por anos os Estados Unidos investiu dinheiro aqui no Brasil. Mas a China pode, né? Estados Unidos não pode nada. Rússia pode. Todos esses aí pode. Cuba pode vir aqui, colocar os médicos, buscar o dinheiro para investir lá na sua ditadura, mas enquanto o Brasil não pode. Vamos falar dele, do Haddad? Vamos falar desse menininho do Haddad agora? Matéria aqui do Pleno News. Esse cara aqui, provavelmente ele seja o político mais incompetente do Brasil. Em economia, em gestão, porque lá em São Paulo ele foi péssimo. E ele dá umas respostas assim, no mínimo, esdrúxulas. E olha só essa matéria aqui do Pleno News. Fernando Haddad diz o seguinte: Lula fala com quem quiser, na hora que quer. É um verdadeiro puxa-saco, né? Puxando o saco do Lula ali. Mas isso mostra, vou trazer para vocês, que o Lula não está preocupado com o Brasil, não. Ele não está preocupado com nada. E o que o Haddad falou aqui, ó? Matéria aqui do Pleno News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não precisa de lições de diplomacia de ninguém. Ele rebateu o deputado Evair de Mello, do PP Espírito Santo, que indagou se o ministro pediria a Lula que ele permaneça nos Estados Unidos para se reunir com o presidente do país, Donald Trump, na semana que vem. Ele não vai permanecer. O Lula não tem intenção de resolver os problemas de tarifa. Né? O Donald Trump já falou para ele, vamos bater um papo, vamos conversar, né? Aproveita e fica lá e já resolve. Né? Vou ler alguns comentários aqui. Ó, só vou ler um comentário que é um pouco longo, é da Eloide Soares, que está lá no Pleno News, que diz o seguinte: estão vendo aí, petistas, como seu presidiário não está preocupado com a situação do país? Vocês querem que eu desenhe? Que desenhe? Ou preferem bancar as mordomias da Jajá, que está lá durante reunião tirando selfie? Cara, ele fala a verdade aqui, né, Eloide? Fala a verdade. A Jajá está lá passeando, gastando dinheiro, enquanto o bonitão do Lula poderia sentar e resolver essa questão do tarifaço. Eu acredito que o Donald Trump quer conversar, quer bater um papo ali e resolver essa situação, porque não é bom para os Estados Unidos também. Mas os Estados Unidos já falou, eu estou só impondo aqui o que foi feito, o Brasil fez com a gente, mas não é muito interessante. Agora, e há uma guerra ideológica, é uma guerra política isso aí, mas em um ponto ou outro, uma hora ou outra, o governo do Lula vai ter que sentar com os Estados Unidos. Porque não está nem em guerra, não é uma guerra contra o Brasil. Não tem armas nem nada, é só tarifas. Mas precisa sentar e conversar e resolver. E o Lula não quer resolver. Por quê? O Lula tem que ficar nessa de mimimi. É um velho senhor cansado que adotou para a vida dele o mimimi. De soberania, os Estados Unidos quer... Cara, ele tem que sentar e resolver o problema. Quem não resolve o problema não cresce. E o Brasil não está crescendo porque o Lula não quer resolver o problema. Quer ficar de mimimi aí chorando. Vamos para a última matéria de hoje, que essa aqui é sobre o Bolsonaro. Vamos falar sobre o Bolsonaro? Que infelizmente está lá preso, né? E a gente torce por ele. E os petistas estão doidos que ele vá para Papuda. Matéria do Metrópolis aqui diz o seguinte, o Paulo Capelli: saúde de Jair Bolsonaro vira assunto no STF e torna Papuda improvável. Eu vou ler para vocês aqui. A saúde de Jair Bolsonaro virou assunto entre os ministros do STF. Ou seja, eles ficam conversando entre eles ali sobre
os processos. A preocupação maior não é com o recém-descoberto câncer de pele, mas com o quadro na região abdominal, considerado delicado por médicos especialistas que atendem, inclusive servidores da corte. Desculpa, bebi uma aguinha aqui porque essa matéria aqui é interessante. Olha só, gente. A matéria aqui fala que esses médicos especialistas que atendem, inclusive servidores da corte, são as pessoas que os petistas, os fantasiosos de teoria da conspiração, que fala que a facada do Bolsonaro foi fake, são atendidos exclusivamente também, inclusive, atendem também membros da corte. Aí o esquerda vem e fala assim, aquela facada foi fake. São alienados, são doidos demais, gente. Juntas e juntas de médicos. Então cai por terra aqui com a matéria do Metrópolis. Eu não estou trazendo a matéria aqui da Gazeta do Povo, da Revista Oeste, Pleno News, não. É do Metrópolis. E olha só essa matéria. Vou ler para vocês. Inicialmente, o Supremo pretendia enviar Bolsonaro para uma cela especial no presídio da Papuda, de modo a demonstrar que não haveria privilégio ao ex-presidente condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes. Agora, contudo, o consenso é que a manutenção da prisão domiciliar é a alternativa mais apropriada pelas necessidades de cuidados médicos e facilitar o deslocamento de Bolsonaro em caso de eventual emergência. Integrantes da corte ainda lamentam o óbito de um detento do 8 de janeiro que morreu na cadeia após passar mal. É o Clezão. Para quem não lembra, o Clezão morreu, era pro Moraes soltar e ele não soltou. A dúvida hoje é se Bolsonaro ficará direto em prisão domiciliar ou se antes será enviado a uma cela especial fora de casa. No caso da segunda opção, a corte acolherá com agilidade um pedido da defesa para restabelecer a condição anterior. Atualmente, o ex-presidente está detido preventivamente por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que investigou por coação no curso do processo. Coação do curso do processo. Bolsonaro não foi denunciado após a conclusão dessa investigação. O local em que o ex-presidente cumprirá a pena devido à condenação será definido apenas após a apreciação dos recursos e trânsito em julgado da ação penal. Quando fala essa questão aqui, atualmente o presidente está detido preventivamente por descumprir medidas, né, no processo que ele foi denunciado após a conclusão dessa investigação, ele não foi condenado. Ele não foi colocado, a PGR não colocou. Foi aquelas questões ali do Eduardo Bolsonaro, né, e o Figueiredo, Paulo Figueiredo. Agora, a defesa de Bolsonaro vai usar isso aí para derrubar essa prisão. E outra, Bolsonaro ele nunca esteve em risco de fugir do país. Se o Bolsonaro quisesse fugir, ele estaria longe há muito tempo, né? Mudar as cores aqui. Estaria longe há muito tempo. Então o Bolsonaro ele não tinha interesse de fugir do país. E outra, o STF tem entendido que o Bolsonaro preso em uma papuda, com a atual situação que ele está, com câncer, com sérios problemas de saúde ali no estômago, ali naquela região abdominal ali, é condenar ele à morte. E o peso, mais uma morte, cairá nas costas do STF. E o STF sabe que a história contará isso aí. O STF sabe que a história contará mortes, né? O próprio Clezão que morreu ali, que tinha laudo médico que ele não poderia ficar preso, que ele morreria. E morreu. Morreu. Infelizmente, quem perdeu foi a família do Clezão, e o Clezão perdeu a própria vida, enquanto a justiça, os juízes estão aí gozando de pleno poder econômico e poder ainda dos seus cargos. Enquanto o cargo da vida do Clezão, ele perdeu. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 assuntos hoje. Foi o vídeo que eu mais trouxe assuntos. O vídeo mais longo do nosso canal hoje é esse. Se você ficou até o final, coloca aí, Denis, fiquei até o final. E sou de tal cidade, estou te assistindo de tal cidade e já sou inscrito no seu canal. Deus abençoe você e até
o próximo vídeo hoje às 18 horas. Se inscreva no canal Denis Gonçalves, seu amigo aqui patriota de direita.